A paz de Cristo a todos atentos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então nós vamos observando aqui o capítulo 3 e vamos questionando, falando o que a gente entendeu, né? O que eu entendi. Depois você vai, estuda aí também na sua casa, pega a Bíblia depois e analise e Deus vai revelar mais coisa para você, tá? Diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 3, olha só. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Quem era João? João é o João Batista. João era primo de Jesus, né? Em Mateus não relata isso, mas no livro de Lucas explica muito bem e fala que ele é primo, ele é filho de Lázaro, né, com Isabel, e primo de Jesus. Então ele vai nascer primeiro, né? Depois Jesus vem. Acontece várias coisas, né, no livro de Lucas, que em breve a gente vai estar estudando também o livro de Lucas. E você vai entender muito bem. Verso 2 aqui, ó. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam. O que significa arrependimento? Arrependimento é metanoia. E o que é metanoia? É o inverso da mente, né? É o inverso do que você está... Por exemplo, se você roubava, você não vai roubar mais. Só que arrependimento é mais do que você parar de roubar. É mais do que você parar de pecar. Não é só você... Arrependimento não é só você parar de pecar. Arrependimento é você parar de pecar e algo mais. O que mais? Você dar. Você semear. Por exemplo, Zaqueu. Lá em Lucas 19, fala sobre Zaqueu, o publicano que ele roubava o pessoal lá. E além de ele se arrepender, além de ele deixar de roubar, de enganar os outros, ele também deu o dobro do que ele roubou. Ele devolveu o que ele tinha roubado. Olha só. Além de a gente parar de pecar, nós temos que fazer a diferença do que a gente pecava. Se a gente roubava, a gente não vai roubar mais, a gente vai abençoar as pessoas, né? Então, olha só. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Isaías já tinha anunciado que havia alguém, o Elias reencarnado. João Batista é o Elias reencarnado. Ele não é um profeta, ele é uma profecia reencarnada, né? De Elias, vamos dizer assim. Por quê? No verso 4 diz assim, que este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ou seja, ele era uma reencarnação do profeta Elias. Ele representava o profeta Elias e o bicho era doido mesmo, hein? Tanto que ele era doido que daqui a pouco a gente vai entender por que ele era doido. Doido por Jesus, né? Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fariseus e saduceus, quem são? Esses são os religiosos daquela época, fariseus e saduceus.
e aliás, os religiosos da época de hoje também, né? Quem é religioso tem atitudes de fariseu e de saduceus, né? E o bicho pega para esse pessoal aí, viu? E olha só, João Batista, ele era doidão mesmo, ele falava mesmo. Era igual Elias mesmo, que falava mesmo, e raça de cobra, esse bando de cobra tudo querendo dar uma de crente, né? Hoje em dia não se vê mais isso, é difícil, muito difícil. E quando aparece, quem tá ferido se dói, né? Reclama. Diz que Deus não atira a primeira pedra, aí usa versículos para se defender, né? Se defender da própria verdade, né? Não adianta. Olha só, produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, produze, pois, frutos dignos de mudança, de o inverso do que você fazia. Produz algo diferente do que você fazia antes, né? É mais ou menos assim. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Deus ele não tem neto. Deus não tem neto. Ou você é filho, ou você é inimigo de Deus. Ou você é filho, ou você é criatura. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fogo, nesse sentido aqui, está dizendo o fogo da condenação, né? Tem o fogo da purificação, né? Da restauração. E esse que está dizendo aqui é o fogo da condenação. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Tipo, arrependimento, batismo nas águas, né? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre batismo nas águas e você vai entender melhor. Mas para adiantando logo, batismo nas águas, o que simboliza o batismo nas águas é o quê? É você reconhecer que Deus, que Jesus morreu por você, pagou o preço por você e você está reconhecendo que você quer viver para Ele, que Ele mudou a sua vida, que Ele existe, que pode fazer diferença na sua vida e muita coisa mais que a gente vai explicar em um vídeo específico só sobre batismo nas águas e o que significa. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, sandálias, não sou digno de levar, de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Ou seja, Jesus. Está falando de Jesus, está anunciando Jesus aqui, que Jesus vai não só batizar com o Espírito Santo, mas com fogo também do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, com fogo, ele vem com fogo, para purificar também, né? Jesus ele vem com fogo, que é ou para purificar ou para condenar você. Ele vem. O importante é que ele vem. Em sua mão tem a pá e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O joio está no meio do trigo. O joio pode-se falar de palha também, que está no meio do trigo, né? O trigo vai produzir. O trigo vai reproduzir, vai multiplicar. E a palha vai queimar e evaporar. Então, se você é cristão, se você está vivendo uma vida sincera com Deus, você é um trigo que vai multiplicar e Deus vai fazer algo impossível, algo inacreditável, surpreendente acontecer na sua vida. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus, viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O detalhe é aqui, para a gente
Para a gente encerrar, o detalhe é esse aqui, olha só. Jesus foi batizado, saiu da água, o Espírito Santo já veio para a vida dele. E não só o Espírito Santo veio, mas como uma confirmação de que ele nasceu de novo, mas Deus, o próprio Deus, o Pai, veio e declarou que ele é o Filho amado. E o que eu quero, o que vem depois aqui é Mateus capítulo 4, que é outro vídeo, né? É outro estudo. Mateus capítulo 4, vocês conhecem muito bem que ele vai para o Espírito leva ele, né? O Espírito leva ele para o deserto, para ser tentado, né? Então, lá ele vai ser, lá ele vai ser tentado e ele vai ter que saber quem é ele. Por isso que Deus falou aqui para Jesus: esse é meu filho amado. Quando Deus falar para você, você tem que ter a certeza. Você tem que ter a certeza de que você é um filho amado. Quando você passar pelo deserto, pela prova, você tem que saber, tem que se lembrar que você é um filho amado. Eu vou logo adiantando aqui o capítulo 4. O diabo ele vem dizendo: se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Transforma. E Jesus se lembrou. Deus falou, antes de eu chegar aqui, que eu sou filho amado dele. Eu sou um filho amado, ele me ama. Então eu não preciso provar nada para dizer que eu sou filho de Deus. Eu não só sou filho de Deus, mas Deus me provou que eu sou um filho amado dele. Eu tenho que ter essa certeza de que eu sou um filho amado de Deus e ninguém pode me enganar botando dúvida em meu coração, botando na minha mente se tu faz isso. Se tu é crente mesmo, faz isso. Se tu é cristão, então prove. Eu não preciso provar. Se Deus já me falou, eu não preciso provar. Não é para os outros, não. É provar para mim mesmo. Porque a dúvida vai estar em mim, não é nos outros. Então eu não preciso provar para mim mesmo que eu sou filho de Deus. Deus já me falou que eu sou um filho dele e um filho amado dele. Né? Eu tenho que ter essa certeza no meu coração. Amém? Esse é o estudo do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E eu fico agradecido pela sua presença aqui. Lembrando que você já pode curtir, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você está chegando agora, ative o sino de notificações, aproveita, passa no meu Instagram, @_Martinalas com 2L, me segue no Instagram e lá tem devocionais diariamente, reflexões diariamente para você. Então, envia esse link para um amigo, para sua família, para aquele grupo que você tem no WhatsApp e vamos que vamos, sabendo que nós somos filhos amados do Senhor.